Oi de novo. Deixa eu ir convidando o pessoal. Vão mandando aí pro pessoal enquanto a gente não começa. Pode ser? Mandem pra muita gente, tá? Muita gente. Vamos lotar isso aqui pra gente compartilhar muita informação. Só tô esperando Valéria entrar. Pronto, meu Instagram agora deu creu. Oi, Luana. Oi, Camila. Rafa. Amanda. Gabriel. Gabi. Tá mudo? Ariel. Olá, E agora, tá me ouvindo? agora sim. Boa noite, gente. Boa noite, Val. Tá escutando direitinho? Tô. Ótimo, ótimo. Que bom. Primeiro, né, é uma honra, né, estar lhe conhecendo. A gente não se viu assim pessoalmente, Justo. mas eu vi falado que tem sentido energia muito boa, né, conversando com você. E tenho certeza que essa live vai ser um show, sem dúvidas. Com certeza. Eu tô aqui compartilhando com um montão de gente para que a gente possa lotar essa live, que muita gente tem acesso, porque informação nunca é demais, principalmente falando de acolhimento à população LGBT. E agradecer também, né, por você ter aceitado o convite, né, estar me acolhendo aqui na sua página, né, tá sendo uma honra imensa para mim. E como eu te falei, né, também muitas das lives que eu chamo vocês são assuntos que eu sequer, né, vi em sala ainda, ou conteúdos que eu sequer procurei ainda por questão de tempo mesmo, mas acabo aprendendo juntamente aqui com eles. Então, é um ensinamento em tanto aqui, absorvo bastante, né, com as lives. Tenho certeza que o pessoal também vai adorar. Para mim também é uma honra muito grande, né? Porque eu gosto muito de falar sobre a temática, né, do acolhimento à população LGBT, porque para mim eu vejo como uma necessidade, né? Então, incentivar, né, a pessoas como você que estão aí entrando no meio acadêmico, que estão nesse caminho, né, de crescimento, de aprendizado, isso é muito benéfico. Então, assim, eu gosto muito de participar, né, desses momentos, de compartilhar, de aprender. Eu vejo, eu sinto que eu aprendo muito mais do que eu compartilho, né? É uma troca muito proveitosa. Então, que essa noite também Sim, seja uma noite muito proveitosa, né? E aí eu já tô vendo aí um montão de gente conhecidas minhas, outras não são, mas podemos também nos conhecer. Patrícia, com certeza. E da mesma forma como você senta aí, né, em questão em relação às lives, eu sinto através, né, das postagens das coisas lá que eu publico no resumo Javal, né? Porque são conteúdos que eu vejo em sala, né? Tento aí resumir o máximo que eu posso para transmitir lá para o pessoal. E não somente acaba servindo para eu rever o assunto, mas para estar, né, memorizando, aí aprendendo mais e mais com ele, sem dúvidas, né? Se você absorveu e não espalhou aí pro pessoal, não valeu de nada. perfeito. Sempre Eu penso sempre assim. digo isso, que nós somos seres de multiplicação, né?
as pessoas acham que nós somos seres de reprodução. Eu não estou aqui para reproduzir, né? Eu estou aqui para multiplicar. Então, o que eu souber e eu puder compartilhar, né? Eu puder multiplicar aí com todo mundo, isso vai ser de uma grande valia, né? Com certeza. Então, acho que já entrou aí um grande público, né? Sim. Vou me apresentar. Meu nome é Eveline, mas a maioria me conhece por Vevé. Eu moro em Caruaru, Pernambuco, sou nordestina e eu vim, a gente decidiu, né, pela ideia do Rê, de vir para essa página, né, que é do Acolhe Mais, para justamente falar sobre acolhimento numa página de acolhimento, né, em uma plataforma que oferta acolhimento. Amo você, Patrícia, linda, maravilhosa. Tá aí, Patrícia, né, mas é Elaine, para mim é Elaine. É uma mãe para mim essa criatura. E aí, falar um pouquinho sobre o Acolhe Mais, né, é falar realmente sobre acolhimento, porque esse grupo, né, esse projeto, ele foi desenvolvido, né, ele foi idealizado a partir do momento que nós passamos pela seleção da Todos Brasil e a gente precisa criar, né, desenvolver um projeto que a gente possa, digamos assim, enaltecer, valorizar, reconhecer uma coisa que beneficia a população LGBT. Então, a coisa que a gente pensou foi justamente o acolhimento, né? Que falta acolhimento e a gente não tem um acolhimento, seja acolhimento na saúde, na segurança, na educação para a população LGBT. Então, a gente pensou em fazer a diferença, né? Não é fácil, não é nada fácil. Então, somos um grupo de 4 pessoas que agora, né, acolhemos mais 2 junto conosco. Temos o Rê, Coisa boa. eu, Camila, Gabi e agora Maiara e Ariel, que também estão aqui na live, né? E assim, fazem essa página, né, esse projeto se multiplicar cada vez mais. E Coisa aí, boa. eu sou enfermeira, né? E atuo na área da enfermagem aqui em Caruaru. Trabalho na atenção primária, então por isso que para mim foi uma temática muito boa, né? Trabalhar a atenção primária e a população LGBT, o acolhimento para mim é uma coisa muito benéfica. Fala um pouquinho de tu aí. Então, né, eu sou estudante de técnico de enfermagem. Tinha dado uma paradinha no final do ano passado, mas estou voltando agora essa semana. Mas mesmo com a parada, não deixei de estudar, não deixei de trazer os conteúdos aqui para o pessoal, porque é de muito importância, né? Tanto para mim, principalmente para mim, porque se você deixar de lado, minha filha, se você procrastinar, pronto, já era. E assim, né? E foi um sonho que eu tive em tentar transmitir aqui para o pessoal através da página, né? Não só para estudantes, trazer conteúdos para estudante, como para a população em si, né? Tá aí por dentro de conteúdos, né? De atualizações em questão de doenças, né? Ter alguma coisa para que eles são capazes de fazer, que pode salvar alguém, né? Que seja preciso. E graças a Deus deu muito resultado. Eu estou muito feliz com isso. Sempre estou procurando trazer aqui pessoas profissionais, né, como vocês, para estar nos ajudando, nos orientando aqui, né, em relação aos conteúdos e que de fato está sendo um sucesso, graças a Deus. E principalmente para mim, que eu deixei, né, de estudar um tempinho, questões pessoais, mas vocês, né, os conteúdos de vocês, sempre aí me atualizando, estou aprendendo demais. E isso é de grande importância para mim, sem dúvidas. E a live de hoje, né, tenho certeza que, e espero, né, que seja um maior sucesso. O pessoal também abençoa bastante. Já estou aqui com o meu caderninho para anotar suas, suas coisas aí. Tenho certeza que vai ser show. Pois é, eu também, eu sempre estou com um caderno ou com uma agenda, caneta, papel, qualquer coisa próximo, porque eu gosto muito de anotar, né? Então, para todo mundo que esteja entrando aí, né, sejam todos muito bem-vindos e que essa live seja muito proveitosa, né? Quem quiser pode tirar dúvida, pode perguntar, tá? A gente vai estar respondendo, o que a gente também não souber responder, a gente vai aprender junto para poder compartilhar com vocês, tá? Com certeza. Um favor que eu peço agora a todo mundo, temos agora online 13 pessoas. Então, podemos pelo menos multiplicar cada uma pessoa para cada mais um, né? Para que
essas pessoas elas também recebam essa informação, elas recebam esse acolhimento, tá? Então, sejam muito bem-vindos. E, Valéria, se tu quiser começar aí com alguns tópicos, alguma coisa, pode iniciar, tá? Fica à Não, vontade. pode ficar tranquila. Não sei se a live vai ser curta, se vai ser longa. A gente vai estar interagindo aqui, Eu acho que né? vai ser Mas, longa. como você falou que gosta de falar, né? Eu vou estar Muito. toda ouvindo aqui. Se não me interromper, eu falo a noite todinha Oh, aqui. assim que é bom. Então, vou falar um pouco sobre acolhimento, né? Antes de tudo. O que é acolher, né? Falar um pouco da palavra propriamente dita, né? Que acolher é o dar acolhida, é o receber, é o abraçar, é o admitir, aceitar, escutar, atender às necessidades e demandas da pessoa que precisa. Então, quando eu acolho, eu posso não ser apenas um espaço, né? Eu posso ser um abraço, eu posso ser, porque uma acolhida ela vai além de um lugar, né? Para eu poder acolher uma pessoa, eu não preciso estar, eu preciso ser. Então, quando a gente pensa assim, como assim, Evelyn? De que maneira eu vou acolher uma pessoa, né? Da mesma maneira que você quer ser acolhido. Antes de tudo, é se colocar no lugar da pessoa, né? Se a pessoa realmente ela está em situação de vulnerabilidade. Oi, Pri, a gente precisa de Ana. Veja que povo tão lindo. A gente precisa ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, ver a necessidade do outro, né? E como eu estava falando de vulnerabilidade, as pessoas citam muito, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Ou pessoa, população de vulnerabilidade. As pessoas, elas não são pessoas que são vulneráveis, né? Elas foram colocadas por nós. A sociedade é quem coloca isso, né? A gente pré-julga e a gente coloca ali a sociedade como se fosse uma condição, né? De vulnerável. E, assim, muitas vezes é a exposição que essa pessoa acaba sendo colocada, que nós mesmos acabamos colocando essa pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, nós precisamos acolher. Muita gente não tem um lar, muita gente não tem família, foi botada de casa para fora. E o que é que a gente está fazendo para mudar isso, né? Mas aí a gente vem falar sobre saúde. A gente tem a Política Nacional LGBT, né, que o nome já diz, é política nacional. Não é a política daqui de Caruaru, não é a política lá de São Paulo, não. É uma política que ela é nacional. Então, todo o território brasileiro tem que utilizar a política nacional da saúde LGBT. E a gente vê isso presente, a gente vê isso sendo efetivado? Não. E é uma coisa bem gritante. E aí eu vou mais além. A gente tem a Lei 8080, né, de 1990, que rege os princípios do SUS, que são a universalidade, que o que é que prega na universalidade? Saúde é direito de todos. Ninguém chegou e disse que era saúde e direito do branco, do rico, né? Do que mora em bairro nobre. Saúde para todos, todas, seja branco, preto, amarelo, azul, seja grande, pequeno, gordo, magro, homoafetivo, heteronormativo, deficiente, né? Pessoa com deficiência, que são pessoas que também são colocadas em situação de vulnerabilidade. Eles não são a vulnerabilidade, né? E as pessoas tratam como pena. E a gente não tem que ter pena, a gente tem que acolher. É uma coisa muito diferente, né? E também a integralidade, né? Que são ações que sejam voltadas à prevenção, promoção e à reabilitação de qualquer ser humano. Não é só daquelas pessoas que têm uma condição financeira, né? Um poder aquisitivo maior que outras. São aquelas pessoas que moram em bairro nobre. Não. O SUS ele tem que ser para todos. E aí justamente vem a parte que para mim é a mais importante, né? Não que a universalidade e a integralidade não sejam, mas é a equidade. A equidade ela é oferecer mais para quem precisa de mais, e diminuindo assim a desigualdade. Então, a partir do momento que eu tenho, né, a equidade e eu preciso ofertar mais para quem precisa de mais, é justamente isso. Quem agora precisa mais? Se eu tenho uma população LGBT que já não está tendo acolhimento, o que é que eu vou fazer para ela? Ah, não, a gente está no Novembro Azul, Evelyn, então a gente vai fazer ações de Novembro Azul, né? A gente deixa a população LGBT para depois.
Eita, quando chegar dezembro, vai chegar o dezembro, eu acho que é o dezembro vermelho, se eu não estou enganada, que é o acolhimento a pessoas que vivem com HIV e a prevenção, né? Aí, quando chega janeiro, chega outra coisa, fevereiro, março, abril, maio, e aí? Quando é que essa população vai ser acolhida, né? E as Exato. pessoas têm que lembrar que uma cor, né, simboliza uma alusão. O que é isso? É justamente quando eu vou prestar uma homenagem a pessoas que morreram daquela comorbidade, aquela doença, aquele câncer, ou que eu vou tratar, ou que eu vou prevenir, né? Outubro Rosa é o ano inteiro. Eu preciso cuidar das mulheres e dos homens e dos homens trans com câncer de mama, né? E a prevenção o ano inteiro. O Novembro Azul, câncer de próstata nos homens e nas mulheres trans o ano inteiro. Então, acolher, né, é o receber, entende? Acho que um dos problemas é essa espera. Só agir no mês, digamos assim, né, do que está se referindo. E não procurar, né, interagir mais vezes, procurar ajudar as pessoas. Isso acho que é um dos grandes erros que grande parte da população, né, sofre. Pois é. E assim, a espera também, né, é justamente que a população LGBT procure a demanda, né? Que como é que eu vou procurar uma unidade de saúde, né? A atenção primária à saúde. O que é a atenção primária à saúde, né? A atenção primária à saúde é aquele famoso postinho de saúde, né? É a unidade de saúde, é quando as pessoas só lembram quando é para fazer vacina, quando é para fazer controle, né, que as pessoas chamam de controle, que é a puericultura, o crescimento e desenvolvimento infantil, pré-natal e o exame de lâmina, né? E mesmo assim, o exame de lâmina de mulheres heteronormativas, né, que elas só têm relação com homens. E as mulheres lésbicas, elas já não entram aí. Vera colocou leis e sem descumprimento, sem punição. A gente ver algumas unidades básicas se negar a gerar um cartão do SUS com nome social, mesmo sendo lei. Mesmo sendo lei. Pois é, isso eu fico muito inquieta, né? Porque é justamente isso. Como é que existe uma lei e como é que eu vou punir, né? Como é que eu vou cobrar? A gente não necessariamente a gente precisaria estar fazendo isso se as pessoas elas tivessem bom senso, se elas tivessem uma índole, um caráter, né, positivo de realmente acolher. Porque uma pessoa trans, quando ela quer retificar o nome, quando ela quer corrigir, né, como ela quer ser chamada, ela não está pedindo favor a ninguém, né? Isso é uma obrigação nossa. Isso ali é um serviço que eu tenho que prestar àquela pessoa e eu tenho que prestar da mesma maneira que eu vou prestar a qualquer outro paciente. E a gente vê que essa não é a realidade. Então, infelizmente, muitas vezes a gente precisa punir, né? Mas a gente não consegue. Mas é uma coisa bem presente, né? Não adianta ter uma lei se ela não é, se a gente não vai cumprir. Então, independente das leis, por que eu não vou acolher? Né? A população, as mulheres lésbicas, né, elas não são acolhidas para fazer uma citologia. Muitos profissionais dizem que não precisa fazer porque as mulheres que fazem sexo com mulheres não precisam. A população bissexual, a mesma coisa. A mulher que tanto tem relação com mulheres ou com homens, não precisa fazer citologia. E aí eles vêm com inúmeras desculpas. Por quê? Só pensam na mulher como um ser de reprodução, né? Então, o que é que eles vão dizer? O que é que a população LGBT é vista? Teste rápido e entrega de preservativo. Só. Pronto. Se eu for fazer uma ação à população LGBT, eu vou fazer justamente com esse material. E infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou prevenir, né, um HIV, sífilis, hepatites virais. Sendo que nossa população vai muito além disso. A nossa população, nós temos saúde mental. Eu sou um ser humano. E por que eu não vou ser acolhida da mesma maneira que outra pessoa? Porque eu sou uma mulher lésbica? Qual é o problema? Muito pelo contrário, problema nenhum, né? E aí eu preciso vir a ter que cobrar o meu direito. Eu acho isso uma coisa totalmente errônea, né? Eu preciso que os profissionais de saúde, né, estejam aptos a nos receber. Eu preciso Foi que até
Desculpa aí, eu ia até comentar contigo se hoje em dia a população LGBT, ela procura, né, seus direitos ou elas sofrem por falta de informação ainda? As duas coisas, né? É, as duas alternativas estão, digamos assim, infelizmente corretas. A partir do momento que eu não sou acolhida em uma unidade de saúde, eu não volto lá, né? Então, mesmo que eu tenha tentado retificar meu nome no cartão do SUS e eu não tenha conseguido, eu não volto lá mais para nada, né? Então, seja para um atendimento, seja para uma urgência, eu não vou voltar, né? Se eu tô com dor de dente, eu não volto lá. E as pessoas nos prejulgam, né? Nos condenam antes de nos conhecer e acham que a população LGBT, como a gente diz assim, né? Meio que é bagunça, né? De que a gente ah, não, eu até tenho um amigo gay, sabe? Mas ele é a pessoa mais alegre que tem. Mas quando a gente sai, eu não gosto muito de ficar próximo a ele, porque ele bebe muito, ele curte muito, e às vezes isso passa dos limites. Às vezes uma pessoa que ela bebe muito, ela está tentando fugir de uma realidade que ela vive. Às vezes uma pessoa que usa muita droga, ela está tentando fugir de uma realidade que ela vive, né? E a população LGBT, muitas pessoas acabam se identificando, né, nesse público de extravasar em outras coisas, principalmente nas drogas, sejam elas lícitas ou não. E se eu não tenho um atendimento de qualidade, né? Se eu tenho no posto de saúde, enfermeiro, médico, dentista, técnico, auxiliar de saúde bucal, a equipe do NASF, né? Para algumas cidades que ainda tem, como Caruaru, ainda bem que nós temos, a prefeita manteve, né? Mesmo com o decreto nacional do governo federal, ela decidiu manter, né? Então, inclusive, temos pessoas aqui online que são da equipe do NASF que trabalha lá na unidade que eu trabalho e sou muito grata porque eles prestam um serviço realmente de acolhimento, né? Temos um psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e inúmeros outros profissionais que são incrivelmente acolhedores. Mas não adianta eu procurar a unidade de saúde se eu não vou ser acolhida. Não adianta eu procurar a, a, a unidade de saúde se a população LGBT não vai ter um bom atendimento, né? Deixa eu ver aqui o que Vera colocou. Já ouvi a frase de um profissional. Quer ser homem e vem colher Papo Nicolau. Isso me faz querer lutar mais e levar mais informações a esse tipo de profissional. Pois é, concordo plenamente com você, né? E eu sempre que eu faço esses momentos, né, essas rodas de conversa, live, agora nós temos 10 pessoas online. Então, essas 10 pessoas, elas são de extrema importância para que a gente possa disseminar, né? Multiplicar essa informação. Entrou uma pessoa agora aí, que é muito importante, né, nesse meio, que é John. E John, ele é candidato a vereador. Mas antes disso, ele é enfermeiro, né? Ele é um homem negro, ele é um homem gay. E assim, por que eu falo assim de John? Porque eu conheço o John, eu tenho muita amizade, eu tenho uma aproximação, eu tenho uma intimidade com ele e eu conheço a luta dele, né? É um homem que veio não, né? Que mora numa periferia. Então, assim, é muito fácil falar de uma pessoa quando a gente não vive a realidade dela. Então, a mesma coisa a população LGBT, né? Ele tem uma representatividade muito grande, né? Sinto-me muito honrada de tê-lo como amigo, porque é uma pessoa que faz tudo para tentar mudar a realidade de onde ele mora, de onde ele trabalha, das pessoas e quem vive ao redor, né? E de pessoas que ele nem conhece, como a população LGBT, né? Então, assim, eu me espelho muito nele. Ele tem eu acho que eu nunca nem disse isso a ele, mas ele, para mim, ele é realmente uma referência. Eu agradeço muito pela sua presença aqui, viu? Ô, Vevé, e em questão ao nome, até te questionar isso. Tu acha que uma das chaves, ou a principal chave, assim, para o acolhimento humanizado seria o respeito com o uso do nome social? Sim, com certeza. É uma coisa crucial, né? Primordial. A população trans, né, e travesti, chamamos de população T, porque justamente o LGBT, hoje é, é uma população. Se a população LGBTQIA+, né, digamos assim, se a gente tirasse o T,
Se a gente sofre homofobia, né, a população trans sofre muito mais, né? Eu vejo, assim, na questão de saúde. Porque são pessoas que estão passando por um processo, né, de transição, né? Então, para uma pessoa, né, um profissional de saúde, a comunidade, enxergar aquela pessoa e respeitá-la, né, chamá-la como ela deseja, isso na cabeça das pessoas gera meio que uma confusão mental. Sendo que Uhum. eu não vejo muita dificuldade. Eu vi um vídeo hoje que a mulher diz assim: deixa eu resumir para vocês qual é a diferença entre mulher trans e homem trans, né? Qual é a diferença de pessoa cisgênero para pessoa transgênero. Pessoas cisgênero são pessoas. Foi mal. A voz está falhando. Pessoas cisgênero. Ela deu exemplo assim: é aquele menino que nasceu menino, que as pessoas reconheceram ele como menino, foi batizado como menino, ele se reconhece como menino e para ele tá tudo bem ser menino. Pronto. Isso é uma pessoa cisgênero. E uma pessoa transgênero, ela disse, é tipo eu. Eu nasci menino, cresci menino, mas eu não me reconheço mais como menino. E eu sou uma menina e eu sou feliz sendo menina, então eu sou uma pessoa transgênero. Entendeu? Pronto. Em 15 segundos, né, um videozinho no Instagram, ela resumiu uma temática que as pessoas levam anos e uma vida para poder, não é aprender, é absorver, porque a pessoa ela sabe, ela conhece, mas ela não respeita. Eu não, E às vezes nem aceita, a né? gente não tá no mundo para que as pessoas aceitem ou não a nossa orientação sexual ou a nossa identidade de gênero. A gente está no mundo para que as pessoas nos respeitem, né? Respeito é obrigação. Eu tenho a obrigação de respeitar o outro, mesmo que o outro, né, a outra pessoa, a orientação sexual ou a identidade de gênero dela diverge do que eu acredito, né? Ah, não, a minha religião, a minha doutrina, o que quer que seja, ela não prega isso, né? Eu não tô nem aí. Você tem por obrigação de me respeitar, né? Então, assim, a nossa sociedade, infelizmente, ainda é como se não quisesse entender, né? Não está pronta para entender essa logística, mas precisa estar pronta, né? A gente está em pleno 2020 e a gente vê todos os dias. A gente vê não, porque assim, a sociedade mascara muito, principalmente a mídia, mascara muito a morte, né? O assassinato, os homicídios de população LGBT. E pessoas que nos excluem também é justamente na saúde, né? Iniciando pela subnotificação. Nós somos subnotificados. Eu fui cadastrada, né, no SUS. Todo mundo que já foi atendido, que tomou vacina, qualquer pessoa que já recebeu o agente comunitário de saúde na sua casa, tem um cadastro no SUS, né? Então, se você quiser saber o seu cartãozinho do SUS, você bota lá na internet, ou senão você vai no postinho de saúde, pode dizer o CPF, o nome completo, data de nascimento, nome da mãe, que você consegue. Mas assim, quando a gente começou a trabalhar com o PEC, né, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. E aí o PEC, por exemplo, digamos, vou dar um exemplo aqui, minha amiga Juliana atendeu o paciente lá em São Paulo. E aí ela é enfermeira, tudo mais. E esse paciente, ele veio para Caruaru. Ele veio para a Feira da Sulanca, alguma coisa, passou mal, foi atendido na atenção primária, né, no postinho. E quem atendeu ele fui eu. E eu boto lá o CPF dele, ele não sabia que tinha SUS, eu boto o CPF dele e encontro o cartão do SUS dele. E ele se identifica como um homem gay. Mas quando eu olho lá, a pessoa que fez o cadastro colocou ele como um homem heterossexual. E aí ele pergunta, enfermeira, eu tenho uma dúvida. Aí, no meu cadastro, tem dizendo a minha orientação sexual. E aí eu vou dizer, se você declarou, né? Tem sim. Aí ele, pois a senhora tem como conferir qual é? Tenho, eu vou lá e olho. Quando eu olho, eu digo heterossexual. Aí ele, acho que tá errado. A pessoa que deve ter feito o cadastro deve ter errado. Não, ela não errou. Muitas vezes, né? A maioria delas, eu digo quase todas, acabam subnotificando.
Por quê? Porque muitas pessoas que vão fazer esse cadastro, elas não sabem nem diferenciar uma pessoa cisgênero para uma pessoa transgênero, uma pessoa heteronormativa para uma pessoa homoafetiva. E aí eu preciso explicar, né? Eu preciso justamente ter um momento como esse, de orientação, de diálogo, de compartilhamento de informação, porque senão eles não vão saber. O agente comunitário de saúde, ele precisa saber disso, porque é a pessoa que está ligada diretamente com a comunidade. É a pessoa que faz o elo entre a comunidade e a equipe. Então, para eu saber a minha demanda, eu tenho que ter agentes comunitários efetivos, né? Vera colocou, perfeito seu resumo. Respeito é algo que falta nesse mundo. Pois é, falta muito respeito mesmo. E assim, outra coisa que é bem importante, né, é que é justamente eu olhar a outra pessoa como eu quero ser olhada, com respeito, né, com igualdade. E isso é bem doloroso quando as pessoas olham pra gente e a gente já sabe que é um olhar de julgamento, né? Isso incomoda bastante. Então, o acolhimento em si, ele, ele acolhe em geral realmente, só que na prática, né, infelizmente, ele é diferente, né, justamente por causa desses preconceitos, né, até dos próprios profissionais, né, Totalmente, infelizmente. principalmente pelos profissionais, né? Então, se eu não mudar ou se eu não moldar, né, essa formação acadêmica, essa graduação, essa educação de base, eu ensinar as crianças que elas precisam respeitar o colega, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é indígena, né? Então, até a orientação sexual e a identidade de gênero eu preciso explicar também na escola, né? Porque o que é explicado é biologia, né? A biologia corpórea, né? Quando chega na biologia, eu acho que a média é mais ou menos quinta, sexta série. E aí eu digo que a mulher ela tem vagina e o homem ele tem pênis. Pronto, acabou. Ali eu resumi a sociedade Adão e Eva, né? E Adão e Eva, né, é uma coisa que não resume, né? Não decide orientação sexual ou identidade de gênero de ninguém. Então, a gente precisa abrir também a mente, né, desses professores, desde a academia, desde a escola, a graduação, a uma pós-graduação. E eu tenho uma amiga que ela terminou o mestrado e ela decidiu fazer o mestrado dela em educação e gênero. E foi muito engraçado quando a professora, ela comentando, né, com a gente, ela disse assim, a professora perguntou no primeiro dia de aula, ela perguntou assim, aqui nessa turma, quantas pessoas são cis, né? Quantas pessoas são cisgênero? E todo mundo ficou um olhando para a cara do outro e você vê, né, aquele olhar de julgamento, tipo, o que é isso que ela tá falando? E que era uma turma de mestrado, né? Pessoas ali no interesse, né, de alavancar a sua mente, a sua profissão. E quando ela perguntou isso, aí todo mundo ficou olhando assim, e ela disse, ninguém aqui é cis, então eu tenho uma turma toda de trans. E aí o pessoal ficou inquieto, né? Oi, peraí, como assim? Aí ela perguntou, qual é a orientação sexual de vocês? E eles olhavam uns para os outros assim. Aí ela disse, vamos ter que começar da base. E quando ela começou a explicar, né? É como se ela tivesse jogado um banho de água fria na turma que se interessava em falar em educação, né? E gênero, mas como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? E muita gente, né, se atreve, né, Por isso que eu estava até comentando hoje, mais cedo, com um amigo, que eu disse, eu não tenho poder de fala para falar sobre a saúde da população trans. Eu preciso que a comunidade, né, que a população trans me diga qual é a necessidade deles, qual é a demanda. Hum, Então, para eu saber, eu preciso que essa pessoa ela se abra comigo, para que eu possa acolher a necessidade, para que eu possa acolher a demanda. Então, até isso interfere, né? Se essa pessoa ela não tem um bom diálogo, se ela não tem uma boa convivência com profissionais da área de saúde, como é que os profissionais vão saber qual é a necessidade dessa pessoa? Não vão E você saber. acha tipo assim, não fala, já com receio, já por ser tão julgado pela, digamos, pela humanidade assim, eles não falam, não se abrem, já para evitar, digamos assim, ser julgado mais ainda? Com certeza, com toda certeza. Na maioria das vezes, é, eu sempre comparo assim, a população LGBT é como se fosse uma cebola, né?
Então imagina aí uma cebola. Quando você corta a casca da cebola, o que é que tem dentro? Tem várias camadas. Não é verdade? Quando eu corto a casca da banana, o que é que tem dentro? Banana, né? Mas quando eu corto a casca da cebola, vem outra casca. E quando eu corto outra e vou cortando, eu vou tentando entrar na essência, né? A essência da banana, né? É a banana. Então, para eu, tipo, desfrutar da banana, eu tenho que tirar aquela casca, né? Para eu desfrutar da essência da banana. A população LGBT, ela não é, digamos assim, uma banana. Não é mais fácil, né? De eu desfrutar a essência. Eu preciso trabalhar, eu preciso saber como chegar, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que saber conversar. Se eu não tiver um bom diálogo, se eu for impositiva, se eu chegar e dizer eu quero, você é obrigada a fazer isso, acabou. Eu não tenho mais diálogo, eu não tenho respeito, eu não tenho mais nada. Então, quando eu começo, né, a cortar, e eu corto aquela camada, e eu tenho mais acesso, eu vou cortando, eu vou cortando, eu vou cortando, vai chegar ali um momento que eu vou ter uma essência, né? Mesmo que essa essência me faça chorar, né? Porque muita gente não vê isso. A banana, ela não faz ninguém chorar, né? Mas a cebola, quando vem, quando a gente chega numa determinada, digamos assim, camada, aquele momento ali me faz chorar. E é justamente porque eu cheguei na essência dela, né? Então, a essência de uma pessoa, para eu abrir uma pessoa, para eu chegar no coração dela, eu não vou ter várias camadas para eu poder chegar lá? Mas eu não posso usufruir apenas do coração dela, né? Somos uma máquina que funcionamos de maneira completa. Então, acolher a população LGBT é justamente isso. É eu dar ouvidos, né? É eu dar colo, é eu dar atenção. É realmente eu chegar e pronunciar. É eu dizer, ó, eu tô aqui para te acolher, o que precisar, conta comigo, né? Qual é a tua necessidade, qual é a tua demanda? Tu demanda em saúde, em segurança, em educação. O que é que você está precisando nesse momento? E aí eu preciso que essa pessoa ela tenha segurança, que ela tenha um conhecimento, né? De onde ela vai procurar, o que ela vai procurar, né? E quem ela vai procurar. Nossa, interessante. É, assim, é difícil que às vezes também o próprio preconceito já vem de dentro de casa, né? Isso também já meio que me prejudica, mas sinto muito mal em relação aos próprios pais, assim, não aceitarem, né, E sua escolha. prejudica muito porque as pessoas elas colocam na cabeça que se meu pai, minha mãe, né, minha família, meu avô, minha avó, meu irmão, se ele diz que isso é errado, então isso é errado, né? Então eu sou errado, eu sou um pecado, eu não é para eu estar aqui. Então vem a idealização suicida, né? E aí vem um montão de coisas na sua mente e que você quer acabar com a vida, que você quer, tipo, você precisa acabar com aquilo. E aquilo não pode ser acabado, porque aquilo dali é sua vida, é sua existência, né? É o seu princípio, é quem lhe define. Então, imagina pessoas que passam 30, 40, 50 anos vivendo uma realidade que não existe. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tem 4 filhos, né? E ele viveu um casamento com uma mulher durante 30 anos, porque a família dele, né, pregava que o homem ele precisa ser casado com a mulher, precisa casar na igreja, precisa ter filhos e tudo isso, né, que a gente vê na sociedade heteronormativa da nossa sociedade humana, infelizmente. Mas quando ele se separou foi bem interessante porque ele veio falar comigo no Instagram e eu só conhecia ele, tipo, ele era meu amigo virtual. Ele veio falar comigo no Instagram e ele disse oi, tudo bem? Meu nome é tal pessoa. Eu vou exemplificar aqui, né? Meu nome é Amarelo. Oh, meu nome é Amarelo e eu queria muito conversar contigo. Se puder, me passa teu contato do WhatsApp. Aí eu falei com ele, oi, tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma coisa? E passei meu número do WhatsApp e ele veio e falou comigo. E ele disse, eu sempre vi nas suas redes sociais que você é uma pessoa muito bem resolvida, né? E até eu fui ver alguma foto sua se tinha alguma idade, para eu saber qual era a tua idade, porque eu sempre te vi muito madura, muito além do que eu imaginava. Eu acho que ele deve ter 60 anos, mais ou menos. 60 para 65 anos.
e ele disse: eu sempre vivi uma mentira na minha vida. Meu casamento foi arrumado, né, pela minha família, porque justamente eu nunca tive namorada, mas, tipo, 40 anos atrás, né, eu, minha família chegou e me impôs aquilo, né? Ó, você vai ter que casar e você vai ter que ter filhos. E ele disse: todas as minhas relações, depois da relação, né, depois do ato sexual, eu chorava muito. E eu fiquei chocada quando ele começou a me contar. E ele disse, depois que eu comecei a ver, né, as suas redes sociais, eu comecei a entender que eu preciso ser livre antes que eu morra. Porque quando eu estava casado, eu era morto em vida. E ele disse, quando eu me separei e voltei lá na casa da minha ex-esposa, né, que hoje ela mora com meus filhos, e eu fui lá e pedi perdão a ela, porque realmente eu vivi com ela uma farsa de 40 anos. Mas eu aprendi a amá-la. Eu aprendi a amá-la porque ela foi uma pessoa que sempre cuidou de mim, que sempre zelou, que sempre esteve ao meu lado. Ela realmente foi uma companheira, mas eu não sou o homem da vida dela, né? E eu fiquei muito impressionada com esse testemunho dele. Mas assim, ele disse, hoje ela é uma das minhas melhores amigas, porque a gente já passou por tanta coisa juntos que ela sabe mais da minha vida do que eu. E eu achei isso muito interessante, né? Ele compartilhar isso comigo. Eu achei muito benéfico. Eu aprendi demais. Eu aprendo demais com ele, né? Ele estava aqui assistindo, mas já foi. Já Sim. precisou sair. Mas é muito complicado, né? A gente vive uma realidade que não é nossa. E geralmente, eu acho que na maioria das vezes é a família que impõe. Impõe uma religião, impõe uma orientação sexual, impõe o jeito que você vai se vestir, o jeito que você tem que cortar o cabelo. Então isso é triste demais. Vera colocou seu testemunho desse ódio. Por muitos anos me imaginava um erro. Minha mãe repetia isso direto, que eu era uma doença, tive que me afastar de toda a família para sobreviver. Meus pensamentos, né? Meu pensamento negativo. Como é Ju que ficou uma botou, pessoa dessa, hein? Ju botou assim, tem uma pessoa na família que vive isso. E é muito triste ver que ele é infeliz por viver uma vida que ele não se sente ele mesmo. Pois é, minha gente. Então, assim, Vera, que bom, né? Que você conseguiu, mesmo se distanciando. Às vezes a gente realmente precisa ver a nossa vida de fora, né? Porque quando a gente tá dentro, a gente não enxerga, né, os problemas. A gente precisa sair digamos assim, do nosso eu e enxergar o que, que a gente está vivendo. E, Ju, o que você puder apoiar, né, essa pessoa, o que você puder acolher, né? Então aí é uma coisa muito importante. Então acolha essa pessoa porque ela precisa muito, né? Independente, ela precisa ser feliz, né? Porque eu acho que a gente tem uma missão na Terra e antes de tudo é a felicidade, né? Eu tenho certeza que Deus, as deusas, os orixás, qualquer santo aí, quem acreditar, quem não acreditar, o desejo de todo ser maior é que a nossa vida seja de plenitude e felicidade. Isso é Sim. bem complicado mesmo. Nossa, e tava vendo aqui, né, o comentário anterior, né, falando que a mãe repetia isso direto, que ela era uma doença. Meu Deus, como é que uma pessoa cresce, né, com um pensamento assim? Ah, Maria, é muito difícil ouvir isso da própria família assim, meu Deus. E da própria Se mãe, você né? Que não você tem como for forte, exemplo. Você tem como como você exemplo falou, de mulher. se você não for forte, você acaba, né, levando a suicídio tudo. É muito, muito complicado. Às vezes até a força, ela não é só suficiente. Entendesse? Às vezes é tanto que vê como é o arroba dela. Lute como uma garota, né? Não é por acaso que ela criou, né? E é outra pessoa também que eu me espelho muito. É uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais, né? Uma profissional incrível. E isso para mim é surreal, né? É enxergar essas pessoas e olhar e dizer assim, tem pessoas que mesmo longe, né, elas estão perto, elas estão acolhendo. Então acolher é isso, acolher é a gente justamente receber, né? É entender o outro, é estender a mão, é abraçar. Então, espero muito que essa live tenha sido bem acolhedora aí para todo mundo, né? E que vocês Sem possam dúvidas. disseminar essa informação. Acolhimento à população LGBT é de extrema importância, né?
São pessoas que mesmo que você não, não, eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho nenhum amigo, mas possa ser que uma pessoa, né, desconhecida, ela chegue na tua rede social e diga assim, eu tô precisando de acolhimento, porque minha mãe disse isso e eu vou sair de casa porque ela me expulsou, né? Ela me expulsou de casa e porque eu decidi revelar minha orientação sexual, minha identidade de gênero, como a gente popularmente chama, né, sair do armário, né? Então, que todo mundo seja muito acolhido, que a saúde brasileira, né? Eu queria pedir, né, a vocês para que vocês avaliem em quem vocês vão votar, em quem vocês vão votar dia 15 de novembro. Se essa pessoa, candidato ou candidata a prefeita ou candidato a candidata a vereador, tem projeto de acolhimento à população LGBT, né? Porque se para essa pessoa que está se candidatando, ela não está fazendo um projeto da população LGBT, ela não, provavelmente, e assim, quase 100% de certeza, ela não vai pensar nisso quando ela for eleita. E quando você for cobrar lá, essa pessoa, ela não vai nem te dar ouvidos, né? Ela já foi eleita mesmo, então, problema. Mas a gente tem direito, né? E tem o dever de cobrar. Então, que vocês façam isso, tá? Que vocês reforcem isso, repensem o voto de vocês. O voto de vocês tem muito poder. Então, pensem aí se essa pessoa ela tem propostas de acolhimento, se ela tem proposta de saúde, educação, segurança. Ah, e outra coisa, a gente precisa votar também em pessoas que estudem o passado dessa pessoa, né? Estudem o presente dessa pessoa. Aqui, onde eu moro, tem pessoas que nunca tiraram nem nunca desceram de um carro para, digamos assim, atravessar a rua a pé. E agora estão andando em favelas, né? Em bairros de periferia, conhecendo todo mundo, entrando na casa das pessoas, tirando foto para daqui a 15 dias, né? Depois da eleição, quando forem eleitos, nunca mais vão É pisar tudo a ali, mesma coisa. né? Então, assim, revejam, né? Esse padrão político que a gente está impregnando na sociedade. Val colocou assim, Val, ó, Vera colocou, suas lives são cultura, sempre reforça meu conhecimento, minha família, hoje são meus amigos, é a família que as deusas me deram. Acolham com empatia, a dor do outro é sempre do outro, respeito. E assim, a gente não pode olhar a dor do outro só como dor do outro, né? Se a dor do outro não dói em mim, eu acho que quem precisa de cura e de tratamento sou eu. Eu Sim, preciso enxergar a dor no outro que essa dor pode causar em mim. E não é uma dor corpórea, né? É uma dor de alma. É a minha alma que está doendo. Então eu preciso acolher, né? E é isso. Muito obrigada por tantos acolhimentos e ouvidos, né? Porque eu falo pra caramba. Ave Maria, isso é ótimo, mulher. Isso abre muito a mente da gente. E eu que agradeço, né, por você ter ficado mais uma vez partilhar com a gente. Espero que essa não seja a última. Não, com certeza. Espero estar com vocês aqui mais vezes. Fiquei muito feliz com o resultado. Graças a Deus, né, absorvi bastante coisa também. Coisas que eu estava pensando em perguntar, você já respondeu aí, parece até que a ligação aqui estava forte. Amei isso. É que eu falo E demais, gostei, mulher. achei foi demais. Mas isso é bom. E abre a mente assim, amei de coração mesmo. Muito, muito obrigada. E salva aí, se puder, para mim, né, falar pro pessoal Com assistir certeza, para que não você pode. compartilhar. Uhum. Então, Obrigada, 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 pessoal obrigada a todo mundo que que participou, que participou. ficou até agora. Um Sim. cheiro. Vixe, que eu ia derrubando até o celular agora. Um cheiro, fiquem com Deus e acolham-se a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.